Hello, hello! Welcome to another bonus class. Bem-vindos a mais um episódio aí do nosso English at Home, né? E, gente, tá babado esse aqui, tá? Hoje a gente vai falar de the dining room. The dining room, dining, é a sala de janta ou a sala de se alimentar, né? Lá onde você come. A gente vai aprender um pouco hoje, então, de meals, que são meals, refeições, table setting, table setting. Table setting é como você arruma a mesa, né? Para você ter a refeição. And interaction during meals. A interação que você faz ali durante as refeições, tá bom? Então, e a gente ainda vai ver uma gramática muito importante, que é os countable e uncountable nouns, substantivos contáveis e incontáveis. Vamos começar então com o listening. Pay attention, prestem atenção. Olha só o que vocês vão ouvir. It's dinner time. Sophia and Daniel are in the dining room at home. They are setting the table, serving food, and talking before dinner. Então, é a hora do jantar. Sofia e o Daniel estão na sala de estar, na sala de jantar, perdão, na sala de jantar, em casa. Eles estão arrumando a mesa, servindo a comida e falando antes do jantar, conversando, né? Então, eu vou colocar o áudio e você pay very close attention. Muita atenção. Alrighty, let's do this. Welcome to our dining room. It looks great! Are there any plates on the table? Yes, there are some plates and some glasses. Nice! Can you pass the napkins, please? Sure, here you are. Thank you. Is there any juice? No, there isn't any juice, but there is some water. Great! We can have dinner now. Yes, let's eat and talk together. Alright, very good. Então vocês ouviram aí a Sofia. Sofia? Eu esqueci o nome dela. Opa, tá bem aqui. Sofia and Daniel conversando antes do jantar. Vamos dar uma olhada então no que eles falaram? Primeiro, eu quero saber se vocês conseguem responder essas perguntas. Essas perguntas estão no quiz, o primeiro quiz que tem aqui embaixo do PDF. Então vocês podem responder por lá. Mas vocês também podem ler comigo as perguntas para a gente praticar a pronúncia. Where are Sophia and Daniel? What meal are they having? What objects can they see on the table? What are they doing before dinner? What can they ask for at the table? Ask for é junto. Eu falei separado porque faltou respiração. Então vamos repetir. What can they ask for at the table? Tá? Então, beleza. Number one, onde estão Sofia e Daniel? Number two, que refeição que eles vão comer, né? Number three, quais são os objetos que eles conseguem apontar e enxergar na mesa? 4, o que eles estão fazendo antes do jantar, né? Ou o que eles vão fazer antes do jantar. E 5, o que eles podem pedir quando estão na mesa, né? Quando eles estão ali na mesa, o que eles pedem, o que eles podem pedir um para o outro, enfim, antes da refeição ou até mesmo durante a refeição, tá bom? O verbo having, que na sua cabeça seria ter, a gente usa muito em inglês para falar de comida e bebida. Então, se eu estiver bebendo água, eu posso falar que I'm having water. I'm having a glass of water. Eu tô bebendo água, né? I want to have some juice. Eu quero beber um pouco de suco, né? Então a gente usa o have. I'll have the fries. Eu vou comer as fritas.
Enfim, a gente usa bastante o have para se referir ao verbo comer, para substituir o verbo eat e drink também, beber, né? Coisa do inglês, a gente tem esse costume, realmente eles usam bastante, tá bom? Por isso que ali na pergunta número 2, a gente tem what are they having, né? O que eles vão comer, alright? Very nice. Respondam aqui embaixo e vamos ler o dialogue comigo. Eu vou fazer as duas vozes, mas você pode tentar pausando e repetindo depois de mim, sempre praticando o shadowing, ok? Welcome to our dining room. It looks great. Are there any plates on the table? Yes, there are some plates and some glasses. Nice. Can you pass the napkins, please? Sure, here you are. Thank you. Is there any juice? No, there isn't any juice, but there is some water. Great. We can have dinner now. Yes, let's eat and talk together. Very good, very well. Então aqui a gente tem, eu fiz um pouquinho, tentei fazer um pouquinho o sotaque britânico, porque se você ouviu, prestou atenção, você percebeu que eles estavam com um sotaquezinho diferente. Sim, eu trago aqui vários sotaques para poder vocês se acostumarem também com todos os tipos, né? Podem voltar, ouvir novamente agora com o diálogo aqui, tira um print do diálogo, volta lá no vídeo para poder ouvir o diálogo, né? E acompanhar lendo, beleza? Mas a ideia é vocês sempre ouvirem e tentarem reproduzir o que vocês escutam para praticar a pronúncia das palavras. Então aqui a gente está tendo uma conversa da Sofia e do Daniel sobre o que eles vão fazer ali antes de sentar na mesa, né? Então, tem algum prato na mesa? Are there any plates on the table? Sim, tem alguns pratos na mesa e alguns copos. Em inglês, a palavra copos são glasses. A gente vai ver um pouco do vocabulário, né? Então, você pode me passar o guardanapo, por favor? Sim, aqui está. A expressão here you are, a gente usa quando a gente entrega algo para alguém, faz um favor, né? Alguém derrubou um troço, você levantou, deu para a pessoa, você fala here you are, aqui está, toma aqui, né? Enfim. Não tem suco, ele pergunta, is there any juice? Tem suco? Não tem suco, mas tem água, né? Então, a gente pode comer agora, a gente pode jantar agora, né? We can have dinner now. Sim, vamos eat, vamos comer e talk together e conversar. Beleza? Então, show de bola. Agora, a gente vai conhecer algumas useful phrases, algumas frases úteis aqui do nosso vocabulary. Vamos ler comigo? This is the dining table. Que a gente está mostrando aí, né, a mesa. Então, ela está apontando e falando. Essa é, a nossa mesa de alimentação, de jantar. Mesa de jantar, mesa de jantar. We are having dinner. Observa que a palavra dinner não se fala diner, se fala dinner. Existe uma palavra chamada diner, mas ela é utilizada para se referir a um tipo de local que serve comida mais de noite ali, né? Então, no período da noite até a madrugada, e que realmente as pessoas costumam ir para jantar, lanchar, fazer alguma coisa assim, mas ele está falando geralmente do local, né? Diner. E só tem um N. São palavras muito parecidas, mas a gente tem que se atentar. Dinner é o jantar, é a comida de fato, né? Dining table, a mesa de jantar. Dinner, o jantar de fato. We are having dinner. Nós estamos jantando. Can you pass the salt, please? Você pode me passar, ou você pode passar o sal, por favor? Can you pass? Você pode passar para mim, né? The salt, o sal. There is some water on the table. Tem um pouco de água na mesa. A gente usa o some porque o water tem uma peculiaridade que a gente vai conhecer daqui a pouquinho quando a gente falar do grammar, tá? Então, tem um pouco de água na mesa, ok? Alrighty then. Vamos conhecer um pouco do Vocabulary 1. Table objects, objetos que estão na mesa. Então, repitam comigo. Dining table. Dining table é a
a mesa mesmo, né? De jantar. Chair, chair. Você vê que tem um som de tchau, tchau, chair. É isso que você vai pensar na palavra tchau em português. Porque ali o CH, né, no inglês, ele tem muito esse som do tchau, sempre que ele tá ali no começo, né? É muito difícil você não ter esse som do tch, né? Chair, cadeira. Plate, plate, prato, ok? Glass, glass. Cup, cup, que seria xícara. Fork, fork, fork. Knife, knife. Repara que knife tem o K mudo, né? Knife. Spoon, spoon. Colher. Napkin, napkin, napkin. Ok? A gente usa para limpar, ó. Napkin. Bowl. Ah, o brasileiro tá adorando falar essa palavra, né? Bowl. Tá em alta aí nas redes sociais. A gente tem a palavra em português, mas a gente trouxe para cá o bowl, que seria a nossa cumbuca, né? Tigela. Muitas dificuldades têm alunos. Muitos alunos têm dificuldade em lembrar qual é a tradução, né? O referente, o parecido com isso em português. É cumbuca, gente. Tigela. Bowl é isso, ok? Very good! Então, conhecemos alguns objetos muito importantes. Atenção ali a cup e glass. Muito comum as pessoas chamarem o copo de cup. Tudo bem que existe plastic cup, que seria o copo de plástico, mas geralmente quando o copo é de vidro, a gente fala glass, tá? E o cup a gente guarda para xícara, né? Xícara, então você vê lá na receita, quando você vai olhar a receita, tem lá 1/2 cup é meio copo, meio xícara, no caso. Meia xícara daquilo. Você pensa que é copo, mas é meia xícara. Então, assim, confunde um pouquinho, mas vocês pegam um jeito, só praticar. Vocabulary 2. Meals and actions. Então, refeições e ações, ok? First. Faltou um item. Muito importante a gente falar sobre esse item. Perdão até, já começamos ali com o item. Tablecloth. Tablecloth é tudo junto, parece separado, né? Quando a gente fala tablecloth. Mas é aquele tecido que a gente coloca na nossa mesa. Tablecloth. A toalha de mesa, certo? Very good. Vamos agora às refeições, comidas, enfim, ações também. Meal. Meal. Como se fosse o número 1000 em português, só que com um L bem meal. L no dente. Meal is the food we eat, né? Dinner is our meal now. Ou seja, a refeição, né? A refeição como um todo. Breakfast. Breakfast. Breakfast é the first meal of the day. A primeira refeição que a gente come no dia. Breakfast. O café da manhã. Lunch. Muitas pessoas confundem esse aqui também. Muita atenção para essa palavra. Lunch. Midday. Deu midday. 1 p.m., 1 da tarde, midday. Algumas pessoas 11 a.m. para aqueles que são ansiosos, né? Que gostam de comer cedo. A gente have lunch aí, né? Então, midday é meio-dia. Noon é outra forma de falar meio-dia. Então, observa aquela frase ali. They have lunch at noon. Eles almoçam meio-dia. Então, lunch é almoçar. Ou almoço, no caso, né? Have lunch é almoçar. Lunch é almoço. Perdão. Dinner. Dinner. Falamos do dinner. Jantar, né? Então, have dinner seria jantar, de fato, a ação de jantar. E dinner sozinho é o jantar, certo? Dessert. Dessert, something sweet, algo doce. After dinner, after lunch.
Algumas pessoas after breakfast, mas eu não tenho essa coragem. Então, dessert, sobremesa, very delicious. Com somzinho de Z mesmo, tá? A gente vai dessert. Algumas ações, então, para a gente conhecer aqui, referentes à comida, cozinha e a parte ali onde a gente está servindo a mesa. Set the table. Set the table. Set the table is to prepare the table. Put plates and glasses on the table. Então, preparar a mesa, arrumar a mesa. Set the table. É pôr a mesa que falam, né? Serve. Não é o que você está pensando, diva. Serve é servir de fato. Servir a comida. Mas hoje em dia, serve também pode ser usado, né, no linguajar das redes sociais. Como tipo, ai, ela serviu muito. Aí só tô avisando para vocês que nesse caso aqui é de servir comida. Serve the food. Ok? Pass. Já falei. A gente falou da expressão lá. Pass the bread. Pass the salt. Passar algo. Give something to another person. Tá? Wash the dishes. Wash the dishes é quando você termina de eat your food, você vai lá e wash your dishes. Clean the plates, the cups and the bowls. Então, você wash the dishes after dinner. Sempre a gente lava a louça. Depois do jantar, depois do almoço, depois do que for. Alright? Very good. Agora chegou o mais querido de todos, o grammar. Gente, hoje a gente vai falar de countable and uncountable nouns, com um adicionalzinho ali de some e any. Eles são bem tranquilos. O countable e uncountable nouns por exemplo, em inglês, certas coisas, em português também, certas coisas podem ser contadas com números e certas coisas não podem ser contadas com números. Não é possível contá-las com unidades de número de medida assim, 1, 2, 3, 2 açúcares, saus, 2 saus, não existe isso, né? Então a gente conta o recipiente, as gramas, o tamanho, enfim, a gente conta outra coisa, né? Geralmente, o recipiente que a gente usa, tipo, 2 colheres de sal, né? 2 gramas de açúcar, enfim, a gente usa outras medidas, e não o número. E algumas outras coisas a gente usa o número, tipo, uma maçã, um prato, 2 pratos, um copo, 2 copos. Então, em inglês é a mesma coisa. Então, por exemplo, one plate, 2 plates. Um prato, 2 pratos. Esses são os countable nouns, os substantivos contáveis. Você pode contá-los usando os números diretamente, né? Outro exemplo é one glass, um copo, 3 glasses, 3 copos, certo? Então, aí a gente tem essas palavras, elas são contáveis com números. Então, é por isso que são countable nouns. Agora, os uncountable nouns, que são os incontáveis, os substantivos incontáveis, eles são itens, coisas, enfim, que a gente normalmente não consegue contar com números, um por um, tipo, 1 sal, 2 saus? 2 sais? Existe sais? Eu não sei. Eu tô completamente fora da língua portuguesa. Percebeu que eu tô maluca já, né? Mas tá tudo certo. O importante é você saber que inglês não conta. Então, tipo assim, water, água. A gente aqui no Brasil fala, me vê 2 águas, mas a gente não tá querendo dizer água, né? A gente não tá contando o líquido, a água. A gente tá contando a garrafa, o copo, alguma coisa. Só que em português a gente oculta o objeto. Em inglês, a gente não pode falar 2 waters. Give me 2 waters. É difícil, não vê isso por aí. Give me 2 glasses of water. Me dá 2 copos de água, né? 2 bottles of water, 2 garrafas de água. Enfim, a gente conta o recipiente, a gente conta... Ou então a gente usa os quantifiers, os quantificadores. Que palavras são essas? Que palavra é essa que você acabou de falar na minha cabeça, Bela? Quantifier, que isso? Gente, quantificadores são palavras que a gente usa para contar coisas que justamente não tem como contar com números. A gente pode usar com os outros também, só que são mais usados para
auxiliar justamente nesse perrengue aí. Então, por exemplo, lá no diálogo a gente viu falando o quê? Some water. Esse some é justamente o nosso quantifier. Então, substantivos como water, juice, rice, salt, flour. Então, coisas que são, eu gosto de falar, tipo farinha, grãos, né, coisas granulosas, arroz. Coisas pequenininhas que não dá para contar um por um. Líquidos. Tudo em inglês é incontável, né? E aí a gente utiliza palavras como some e any. Então, eu vou apresentar para vocês o some e o any para vocês conhecerem eles, tá? O some, ele é como se fosse algum, né? Então a gente utiliza em frases positivas, frases afirmativas para falar tipo assim, tem uma quantidade disso ali. Tipo, tem alguns pratos, alguma água, uma quantidade X. Geralmente é quando tem uns 50% do troço. Tipo assim, não tá cheio, mas também não tá vazio, não tá pouco demais. A gente usa nesse sentido. Então, there is some water. Tem um pouco de água. There are some plates. Tem alguns pratos na mesa. Porque a gente não sabe exatamente a quantidade, mas a gente quer utilizar uma forma de te explicar quanto que tem. Então, o some, ele é usado em frases positivas e geralmente a gente coloca ele ali. There is, there are, que significa tem, né? There are para coisas que são contáveis e o there is para aquilo que é incontável. E aí a gente coloca esse some ali depois para falar que tem alguns, enfim, daquele objeto, daquele item, né, que a gente está querendo falar. Então, poderia ficar, por exemplo, there are some glasses on the table. Tem alguns copos na mesa. There is some rice in the bowl. Tem um pouco de arroz na cumbuca. Enfim. A gente tem aqui também o N. O N, gente, ele é utilizado em frases negativas e interrogativas para perguntar se tem algum ou um pouco de aquela coisa que a gente está querendo perguntar. Então, por exemplo, tem um pouco de leite? Tem algum leite? Aí a gente usa is there any milk? A gente usa o N para fazer essa pergunta de quanto que tem, né? Sem saber a medida. A mesma coisa para negativa. Se não tiver, não tem. There isn't any milk. A gente usa o N também. O some mantém nas positivas. Então, essa é a questão. Vocês têm que lembrar que o some a gente usa em positive e o N negative e interrogative. Certo? Então, beleza. Então, olha só. Vai ficar de homework para vocês fazerem o quiz aqui. Os quizzes estão aqui embaixo para vocês fazerem também. Então, não se esqueçam de qualquer dúvida, vocês voltam e reassistam o vídeo e tá tudo ok. Ó, kisses from Teacher Bella e eu vejo vocês on the next lesson. Bye!